Depois de termos estudado a parte de estatística descritiva, as medidas estatísticas, probabilidade e a distribuição binomial de probabilidades, vamos iniciar o estudo de distribuição de probabilidades para variáveis contínuas, especialmente a distribuição normal de probabilidades. Distribuição normal de probabilidades, vamos trabalhar com o histórico, as aplicações, os parâmetros, a padronização, como se usa a tabela da distribuição normal e como calcular probabilidades. O primeiro estudo da distribuição normal foi feito por Abraham de Moivre em 1753. Ele começou a estudar o limite da distribuição binomial. Você lembra um dos últimos slides, tinha as colunas lá no gráfico e tinha uma curvatura representando o topo de cada uma das colunas. Então, a partir daquela observação, de Moivre começou a trabalhar numa generalização e na distribuição normal propriamente dita. Pierre-Simon de Laplace redescobriu essa distribuição em 1774 e em 1809 Johann Carl Friedrich Gauss começou a utilizar aplicações da distribuição normal. E a distribuição normal até hoje é utilizada, é uma das principais ferramentas para toda a parte de controle estatístico de processo, controle de qualidade e assim por diante. Bem, a distribuição normal de probabilidades ela tem algumas propriedades importantes. Uma delas é que ela é simétrica em relação à média. Vocês lembram de uma das primeiras aulas, nós apresentamos alguns gráficos e vimos que na distribuição simétrica, média, mediana e moda coincidem. Além disso, a curva normal, a curva da distribuição normal, ela é dita assíntota em relação ao eixo x, ou seja, ela se prolonga para mais infinito, para menos infinito e nunca vai cruzar o eixo horizontal, o eixo x. A distribuição normal ela tem outras denominações. Pode ser chamada de distribuição de Gauss ou distribuição de Laplace-Gauss, porque foram os matemáticos que mais estudaram essa distribuição na origem. Já vimos que ela oferece base para toda a inferência estatística, ela pode servir de aproximação para várias distribuições discretas, inclusive a distribuição binomial, que nós já estudamos, e podemos aplicar esse modelo matemático da distribuição normal para vários estudos de vários tipos de conjuntos que, em geral, seguem esse tipo de distribuição. Por exemplo, a distribuição de alturas, de pesos, de populações, seguem distribuições normais. Bem, a curva normal, a curva de Gauss, ela tem o cálculo de probabilidades razoavelmente complicado. Não dá para fazer como nós fizemos na distribuição binomial, em que nós calculávamos a probabilidade de cada um dos valores. Aqui nós temos um eixo contínuo de valores possíveis. É o eixo dos números reais. Então, quantos números reais nós temos dentro de um intervalo qualquer? Sempre vamos ter infinitos pontos. Então não é possível calcular a probabilidade de cada um desses infinitos pontos. A probabilidade de um ponto específico vai ser de 1 sobre infinito, que vai tender para zero. Então, é como se nós calculássemos a área determinada por cada uma das retas, para cada uma das infinitas colunas que nós podemos ter dentro de um intervalo. E aí nós temos que utilizar o cálculo integral. O cálculo integral entre dois pontos é dado por uma integral definida, como nós vemos no slide, a integral definida de a até b dessa função que descreve a curva. E esta não é uma função muito simples. Essa função é chamada de função densidade de probabilidade. Em alguns livros, não se assustem, vocês vão achar a abreviatura dessa denominação. FDP,
função densidade de probabilidade. Vocês não imaginariam outra coisa de uma fórmula tão bonitinha, né? O que nós temos ali? Integral definida de A até B de 1 sobre sigma vezes 2π. Sigma quem é? É o desvio padrão. Tá? 2π é o valor π conhecido, 3,14. E tudo isso multiplicado pelo número e, que é a base do logaritmo neperiano, elevado a um expoente bem bacana aqui. Menos meio que multiplica a diferença entre média, entre o valor e a média, dividido pelo desvio padrão, tudo isso elevado ao quadrado. O cálculo dessa integral, ele é bastante complexo, não é de resolução trivial. Claro que hoje, com calculadoras científicas e com software, fica fácil de fazer essa conta, mas eu fico imaginando como é que o Gauss foi chegar nisso aqui e calcular probabilidades a partir dessa fórmula, usando lápis e papel, né? Bem, o que caracteriza a distribuição normal? Lá na distribuição binomial, nós vimos que é o tamanho da amostra, o resultado que interessa e a probabilidade de cada tentativa. Aqui nós temos dois elementos que são os parâmetros da distribuição normal, a média e a variância. Na prática, a média e o desvio padrão. Então nós observamos que existe um eixo, o eixo x, e a média está no centro. Média coincidindo com mediana em moda, está aqui no centro. E nós passamos a medir a distância aqui em desvios padrão. Média mais desvio padrão, média mais 2 vezes desvio padrão. E para o lado esquerdo também. Média menos desvio padrão, média menos 2 vezes desvio padrão. Então, essa possibilidade de utilizar o desvio padrão como unidade de medida foi o que facilitou um pouco o trabalho do Gauss. O que aconteceu? Ele queria criar uma tabela que permitisse a determinação mais tranquila dessas probabilidades. Só que o que acontece na maioria das situações? Nós dificilmente temos duas distribuições com mesma média, mesmo desvio padrão. No gráfico ali nós temos um exemplo de distribuições que tem desvio padrão diferente, porque a declividade das duas curvas é muito parecida, e as médias são diferentes. Então temos o conjunto A e o conjunto B. O conjunto B tem uma média um pouco maior, porque está mais à direita, e o conjunto A tem uma média menor, porque está mais à esquerda. Mas, relembro, os desvios padrão são semelhantes. Um exemplo desse tipo de situação é a altura de homens e mulheres. O conjunto B representaria a altura dos homens e o conjunto A representaria a altura das mulheres. A dispersão é parecida, mas a média da altura dos homens é um pouquinho maior. No segundo gráfico nós temos uma outra situação. Médias semelhantes, médias iguais dos dois conjuntos, mas desvios padrão diferentes. Então, a distribuição B está mais bicuda, os valores estão mais concentrados em torno da média. Significa que a distribuição B tem um desvio padrão menor do que a distribuição A. A distribuição A está mais achatada, significa que os valores estão mais espalhados, mais distantes em relação à média. Então aqui média semelhante e desvios padrão diferentes. Mas na maioria das situações o que acontece? Distribuições com médias diferentes e com dispersões diferentes, com desvio padrão diferente. E aí foi um desafio para o Gauss, né? Tá? Dessa dificuldade que se observava, Gauss criou uma tabela. Só que para fazer essa tabela ele teve que fazer uma padronização. E para fazer a padronização ele utilizou uma parte dessas variáveis. Ele criou uma nova variável que ele chamou de z, que é o seguinte: x menos a média dividido pelo desvio padrão. X é qualquer uma das observações do conjunto, né? Então, de cada uma das observações eu subtraio a média e divido pelo desvio padrão. E essa padronização permitiu ao Gauss criar uma tabela. O que é esse score padronizado? Na prática, ele representa
quantas vezes o desvio padrão cabe entre este valor e a média. Olha, temos um média mais desvio padrão, média mais 2 vezes desvio padrão, e vejam que na escala Z, nessa escala paralela à escala X, o que se repete é o número de vezes que o desvio padrão tem de distância em relação à média. Ok? Esse então é o score padronizado. O efeito dessa padronização é o seguinte: eu transformo qualquer distribuição de probabilidades com média μ e com variância sigma ao quadrado numa distribuição padronizada que tem média 0 e variância igual a 1, ou desvio padrão igual a 1. E a partir daqui, Gauss conseguiu criar a sua tabela de distribuição de probabilidades. O que ele observou também? Observou que não importa qual a média, não importa qual o desvio padrão. Se eu tenho uma área entre a média menos um desvio padrão até a média mais uma vez o desvio padrão, o percentual de valores nesse intervalo é de aproximadamente 68%. Se eu considero 2 desvios padrão para menos, 2 desvios padrão para mais, esse percentual aumenta para 95,5%. Se eu considero 3 desvios padrão para mais e para menos, eu tenho 99,7% das observações. Ou seja, a cada 1000 observações eu vou ter 997 a uma distância de no máximo 3 desvios padrão na média. Valores que ultrapassam esse limite, que ficam a mais de 3 desvios padrão da média para mais ou para menos, são chamados de valores discrepantes. Em vários livros nós encontramos esse conceito como outliers, valores que estão fora do padrão do conjunto. Então esta é a contribuição do Gauss para o estudo da distribuição normal. Conforme já vimos, ela é amplamente aplicada na estatística e ela é a base de toda a inferência estatística, dos testes estatísticos e do controle estatístico de qualidade e controle estatístico de processos.